Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais sobre fatoração. Vamos relembrar dois casos, vidinho rapidinho aqui para a gente relembrar dois casos de fatoração, tá? O primeiro é fator comum em evidência, tá? Então tá lá, o como que a gente deve agir quando é fator comum em evidência. Qual que é a ideia? Fator comum significa que tem alguém que está em todos os termos. Em evidência significa que ele deve ser posto separado. Então vamos ver quem é esse cara que está em todos os termos. Primeiro, olhando os coeficientes, ou seja, os números dos nossos termos. 6 e 18. Qual é o número que divide o 6 e o 18 ao mesmo tempo? É o próprio 6. Então o 6 é um fator comum, porque aqui tem um 6, 6 vezes 1, e aqui também tem um 6, 6 vezes 3. Ok, que mais que é comum? São as letras que estão iguais com menor expoente. Bom, vamos lá, o M tem M nos dois, o menor expoente é o 1 aqui. Tem N nos dois, o N com menor expoente é esse aqui. E aqui é X, aqui é Y. Então, X e Y não é fator comum. Pronto, esse é o fator comum. Ele vai para a evidência, ele fica separado do restante. Quem é o restante? Veja, isso é uma conta de vezes, é uma fatoração. Então, quem é o restante? O restante é quem eu tenho que multiplicar aqui na hora que eu fizer a distributiva, que eu volto no termo que eu tinha. Bom, 6 vezes quanto que dá o 6? É 1. Então, 1. Vou pôr só para a gente lembrar que ele está aqui, tá? 6 vezes 1, 6. M vezes quem que dá o M quadrado? M vezes M. M vezes quem que dá N? M vezes 1. 1 eu já pus, não precisa pôr de novo. E aqui, quem vezes o que dá o X que está aqui, ó, é o próprio X, porque ele não está no fator comum. Então, quando eu fizer a distributiva aqui, eu volto nesse termo. Vamos para o próximo para entender. 6 vezes quem que dá 18? 3. M vezes quem que dá o M? É 1, não precisa pôr, já tem um 3 aqui. N vezes quem que dá N quadrado? N. E o Y não tem no fator comum, então ele tem que ficar aqui dentro. Terminou. Se você fizer a distributiva, tem que voltar aqui, ok? No de baixo, olha lá. Quem que é o fator comum? Primeiro os números. 10 e 40. Qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo? É o 10, tá? Só que observe, além de ser o 10, ambos têm o sinal de menos. Então, o menos é fator comum também. Vamos lá, tem A nos dois? Não, então o A não é fator comum. Tem X no 2? Tem X quadrado nos dois, então vai X quadrado para fora. Tem Z nos dois? Tem, o Z é fator comum, vai para fora. Quem sobrou? Bom, o 10 está aqui, 10 vezes 1 é 10. Só faltou o A nesse termo aqui, ó, tá vendo? Compara termo a termo, ó. Só faltou o A, então bota o A aqui dentro. Quem que sobrou nesse? 10 vezes quanto que dá 40? 4. Só que, ó, tem que ser negativo. Menos vezes quem que dá menos? Menos vezes mais. Se o menos vai para a evidência, ele troca o sinal de quem ficou no parênteses, tá? E aí, x quadrado já está igual, z já está igual, então não vai nenhuma letra com esse 4. Fechou parênteses. Isso é fator comum em evidência, ó. Esse é o nosso fator comum, menos 10 x quadrado z. Esse é o nosso fator comum, 6m. A fatoração é toda a expressão, tá? Outra técnica de fatoração que a gente tem é o agrupamento. O agrupamento a gente usa quando a gente não tem um fator comum em todos, mas a gente consegue pegar de parzinho, de 2 em 2, de triozinho, de 3 em 3 e assim por diante. Observe esses dois exemplos que eu tenho aqui. Aqui e aqui. Quem é fator comum? Quem divide o 8 e o 12 ao mesmo tempo? O maior possível, sempre o maior possível. É o 4. Então, 4 é fator comum. Ok?
Quem mais que é igual? É o x, tem nos dois, então x vem para fora. Quem sobrou? 4 vezes quanto que dá 12? 4 vezes 3. Sobrou quem das letras? O B. Mais 4 vezes quanto que dá 8? 2. E a letra já está igual, então não vai nenhuma com o 2. Agora faz a mesma coisa com os outros dois. Quem é o fator comum entre 6 e 4? O sinal é mais, tá? Porque os dois são mais. Então já é fator comum. 2. O maior número que divide os dois. Quem é a letra que está nos dois? Y. Abre parênteses. 2 vezes quanto que dá 6? 3. Quem está diferente aqui do fator comum? B. Mais 2 vezes quanto que dá 4? 2. E aqui o Y já está igual, então fecha parênteses. Coloca o igual sempre no final da expressão. Observe que é sempre obrigatório o que ficou no parênteses tem que dar igual. Porque se deu igual, se não der igual, ou é porque você errou o agrupamento, ou é porque não era para usar agrupamento nessa técnica aí, nessa expressão, tá? Bom, se deu igual, eu posso continuar o meu agrupamento. Se esse termo tem isso daqui e esse termo tem isso daqui, então eles são fator comum de novo. Isso é fator comum aqui. Isso é fator comum aqui. Coloca ele para frente. 3b mais 2 vezes... O que sobra no primeiro termo? 4x. O que sobra no segundo termo? 2y. Então, 4x mais 2y, com os sinais deles. Se você fizer a distributiva de tudo aqui, tem que voltar no que você tinha aqui em cima. Ok? Vamos fazer mais um, então. Vai lá. Coloca o igual. Quem é comum aqui? 2 e 6. Quem divide? O 2. O A, o menor possível, está nos dois, é o A. O B não está nos dois. Vamos lá. B vezes 2 vezes 1, 2. Não precisa pôr. A vezes A quadrado. Então, faltou o A aqui. Mais 2 vezes quanto que dá 6? 3. O A já está, faltou o B. Então, eu já sei que no outro parênteses tem que dar isso. Se não der, tem algum erro. Mais 5 e 15, quem divide os dois é o próprio 5. B aqui e B aqui. B ao quadrado, B normal. B com menor expoente. Sobrou primeiro o A, olha só, deu certinho já. Mais 5 vezes quanto que dá 15? 3. B para dar B quadrado, B. Bateu os parênteses? Bateu. Sem problema nenhum, ó. Pá. Já vai para a evidência, então. É um novo fator comum. A mais 3B, que multiplica quem? Quem ficou fora? 2A mais 5B. Beleza? Então, esse daqui é para relembrar o agrupamento e para relembrar o fator comum em evidência. Ok? Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.